Olá, bom dia. Aqui é a Raquel de Sá, analista de macroeconomia da XP Investimentos, e esse é o Morning Call de 11 de novembro de 2020. O Ibovespa fechou em forte alta nesta terça-feira, a sexta consecutiva do índice, emendando o rally das eleições nos Estados Unidos com um otimismo global por conta dos anúncios de testes bem-sucedidos da vacina da Pfizer e da BioNTech contra o coronavírus. Já as taxas futuras de juros fecharam o dia de ontem em alta, principalmente nas taxas longas, aumentando a inclinação da curva. O noticiário mais fraco e o leilão de NTN-Bs, que não conseguiu colocar a totalidade do lote de papéis longos, ajudaram o movimento. No fim do dia, preocupações com o cenário fiscal se acentuaram após a fala do presidente Jair Bolsonaro, o que deve continuar a afetar a curva no dia de hoje. Nessa manhã, bolsas globais amanhecem em altas puxadas pela rotação para a velha economia. O otimismo com a vacina ainda leva a bolsa nos Estados Unidos e na Europa, onde petrolíferas e industriais registram ganhos, mesmo com a possibilidade de uma ampla campanha de vacinação apenas em março de 2021. A resistência de Donald Trump a reconhecer a derrota na eleição americana continua em destaque. O atual presidente dos Estados Unidos obteve nos últimos dias maior apoio entre membros do seu partido e até de seu procurador-geral, que autorizou investigações sobre supostas irregularidades nas eleições, apesar de oposição de outros membros do Departamento de Justiça. As investigações fortalecem o discurso do republicano e devem gerar ruídos nos próximos dias. No entanto, não devem mudar o cenário eleitoral. Enquanto isso, Joe Biden classificou a postura de Trump como vergonhosa e diz que a transição já começou apesar dela. Segundo pesquisa Reuters Ipsos, realizada entre sábado e terça-feira, 80% dos americanos acreditam que o democrata já venceu a eleição. Entre republicanos, o número se reduz para 60%. Ainda no cenário internacional, o aumento dos números de contágio pelo novo coronavírus segue preocupando. O presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, disse ontem que espera 2 trimestres difíceis no país e que, apesar de não esperar mudanças nas taxas de juros, defende estímulos direcionados que amenizem os efeitos da crise. A agenda internacional de hoje deve estar mais tranquila, uma vez que o feriado nos Estados Unidos deixa o mercado de treasuries fechado. Os destaques serão o discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e a divulgação do relatório mensal da OPEP. No Brasil, o ministro Paulo Guedes garantiu que algum tipo de auxílio emergencial somente seria pago em 2021 caso houvesse uma segunda onda de Covid-19 no país, e ainda assim o programa teria uma dimensão muito menor. No noticiário econômico, também chamou a atenção que o governo aderiu aos princípios de um acordo tecnológico com os Estados Unidos, aproximando o país da proposta norte-americana contra o 5G chinês, que pequenos empresários relatam dificuldades para pagar o 13º nesse ano e que a expectativa do IBGE de que, puxada pela soja, a safra agrícola de 2021 registre mais um recorde de produção, mas com preços bem aquecidos. Já na agenda do dia, o destaque será a divulgação das vendas do varejo brasileiro no mês de setembro. Na política, as atenções seguem voltadas para a disputa política que se criou em torno da vacina contra o coronavírus. A Anvisa manteve a suspensão dos testes da Coronavac, que será produzida pelo governo de São Paulo, depois de ter sido reportada a morte de um participante dos estudos. O Instituto Butantan, responsável pela produção, afirmou que a morte não teve relação com os testes, teria sido um suicídio. O Supremo Tribunal Federal pediu explicações à agência. No final do dia, Jair Bolsonaro, que comemorou a suspensão dos testes pela manhã, fez discurso no Planalto em que afirmou que o Brasil não precisa ser um país de maricas e precisa enfrentar a pandemia de peito aberto. Do lado das empresas, o Banrisul reportou ontem resultados fracos no terceiro trimestre de 2020, com lucro de 118 milhões, implicando em um baixo retorno sobre o patrimônio líquido de 5,7% para o trimestre. Finalmente, ainda no lado corporativo, Carrefour Brasil reportou resultados sólidos e em linha com as nossas expectativas para o terceiro trimestre de 2020, com um EBITDA ajustado de 1,3 bilhões, aumento de 19% no ano a ano e com margem de 7,7%. O segmento de alimentos da empresa apresentou resultados sólidos, com forte desempenho de vendas e expansão da margem EBITDA. Mantemos nossa recomendação neutra para ações do Carrefour Brasil. Por hoje eu fico por aqui, um bom dia a todos.